Fala pessoal, dando sequência no case de sucesso da Musa Capital, a gente vai continuar a análise daquele perfil que nós começamos na quarta-feira, onde na quarta-feira, se você não viu o vídeo, está aqui aparecendo, né? Então clica ali e assiste a primeira parte. Falamos sobre o que a gente faria para um cliente novo aqui na Musa Capital em relação à mudança na sua carteira de investimentos, né? Então eu e o Matheus fizemos essa análise. E hoje a gente vai entrar mais a fundo na parte relacionada ao seu planejamento de aposentadoria, sucessório e, ao mesmo tempo, gestão de risco. Para a gente relembrar o perfil do nosso cliente, ele tem 38 anos, é um empresário, ele é casado, tem uma esposa médica que também contribui na renda da família, eles têm um filho de 10 anos que tem um custo de educação mensal em torno de R$ 2.500, eles têm juntos uma renda mensal na casa dos R$ 22.000, e as despesas mensais deles estão em torno de R$ 12.000. Além disso, eles têm um patrimônio imobilizado, um apartamento aqui em torno de R$ 750.000 e tem em investimentos R$ 1.277.000. Hoje a gente vai trabalhar basicamente esses três objetivos aqui: garantir a educação do filho, alcançar a liberdade financeira em 15 anos e também manter o patrimônio, né? Pensando aí numa sucessão patrimonial. Antes de a gente seguir aqui no vídeo, aproveita e já te inscreve aqui no canal para acompanhar os nossos conteúdos todas as segundas, quartas e sextas às 18 horas e também deixa a tua curtida aqui. Vamos lá, vamos pro vídeo. Bom pessoal, a gente vai começar o vídeo mostrando um pouco do racional do planejamento de aposentadoria desse cliente. Ele queria, como ele comentou pra gente, se aposentar aos 53 anos de idade, daqui 15 anos. E ele tem uma disponibilidade em termos de aportes na faixa de R$ 10.000 por mês. Contudo, a gente não considera isso porque, obviamente, ele vai ter projetos de curto prazo, vai ter viagens e questões que ele vai executando ao longo do tempo e não vai destinar toda a folga de caixa dele para o projeto aposentadoria. Por isso, então, a gente pegou e considerou o aporte nele para a aposentadoria na faixa de 5.000, 50%, para que ele alcance, então, essa liberdade financeira já dentro desse prazo de 15 anos. Nesse cenário, a gente, obviamente, ocultou, né, por fins de compliance aqui o nome do cliente, mas, basicamente, ele tem 38 anos de idade, ele quer se aposentar com 53, né, 15 anos depois. A gente considera a expectativa de vida lá para os 95 anos de idade. Segundo o IBGE, quem tem hoje na faixa dos 65, que é a idade de aposentadoria do INSS, tende a viver até os 87. Só que 87 é uma média. Tem gente que vive mais, tem gente que vive menos. E se você for a pessoa que viveu mais que 87? Né? E aí você vai acabar o recurso, você vai ver como naquele momento. Então a gente prefere majorar a expectativa de vida para 95, para que tenha recursos até os 95. Se eventualmente a pessoa vier a falecer antes, isso fica já de herança para os filhos e tudo mais. Mas a gente majora então a expectativa de vida por isso aos 95. Considerando um perfil de investidor moderado, que é o que ele tem, a gente considerou uma rentabilidade esperada nominal na faixa de 12,83% ao ano. Nesse sentido, a gente também considerou a inflação na faixa de 6% e a rentabilidade real, que seria então o retorno acima da inflação nos investimentos dele, já descontado em alguns custos, na faixa então de 6,44% ao ano. Considerando então um patrimônio inicial de R$ 1.277.000 e um aporte mensal de R$ 5.000, foi esse cenário que a gente constituiu e a gente vai apresentar aqui então quanto de renda ele poderia ter lá nos seus 53 anos de idade. Considerando principalmente dois cenários. Preservando o patrimônio. Lembra que ele falou lá que um dos sonhos dele era garantir a sucessão patrimonial, garantir as conquistas dele sendo repassadas para o filho dele? Então o que acontece? Quando acontece o projeto de preservar o patrimônio, fazer essa sucessão, essa reserva financeira para os filhos, o que ele pode gerar de renda? Apenas os rendimentos do montante total que ele investiu, sem consumir o principal. Assim, ele garante que basicamente ele vai conseguir entregar esse patrimônio para o filho dele inteiro lá nos 95 anos de idade, sem ir consumindo então parte dessa reserva. Isso permitiria então que com R$ 5.000 de aporte, aos 53 anos de idade, ele teria uma renda de R$ 18.782 vitalícia, e garantindo que o patrimônio total dele permanecesse. Veja que
considerando aos 53 anos de idade uma renda de 18.700. Mas aqui é uma matriz. Se ele quiser parar antes, ele até pode parar antes, só que a renda dele vai ser de 12.748 lá nos 48 anos de idade. Bem como ele pode parar depois e a partir dos 58 gozar de uma renda de 27 mil reais. E esse cenário é ele fazendo o aporte de 5 mil reais, como a gente fez o planejamento inicial. Mas caso ele consiga fazer um aporte um pouco maior, a gente colocou um exemplo aqui na tabela 6.250, ele também consegue acelerar essa aposentadoria, ou lá aos 53 anos ele teria uma renda maior, né? Nesse caso aqui, mais de 20 mil reais se ele conseguir aportar 6.250. Então, a gente apresenta esses diferentes cenários para o nosso cliente e vai acompanhar ele ao longo do processo para garantir que ele consiga chegar lá na frente e alcance seu objetivo. E o cenário número 2 é ele basicamente considerar que o patrimônio dele aos 95 anos de idade vai se exaurir, vai acabar o patrimônio dele aos 95 anos de idade. E aí, então, portanto, ele poderia gastar um pouco mais. Se a gente considerar o cenário de contribuir 5 mil por mês até os 53 anos de idade, até os 95, então consumir esse patrimônio total, ele poderia gozar de uma renda de 22 mil reais. Importante também destacar, pessoal, que aqui a gente está nesse cenário todo considerando as variáveis de inflação, considerando todo esse processo que vai ter lá na frente, né? Então, basicamente, se ele considerar exaurir o seu patrimônio, ele tem uma renda de quase 22 mil reais por mês a partir dos 53 anos de idade, que seria então a renda que eles têm hoje, né, Matheus? Certo, então a gente já conseguiu chegar no planejamento dele de aposentadoria, a gente pensou aqui nos aportes mensais para manter a renda dele lá no momento da aposentadoria e agora a gente vai pensar na parte de gestão de riscos, seguros, proteções e planejamento sucessório. Vamos entrar nesse detalhe agora. Então, pessoal, considerando essa análise que a gente fez da situação e da necessidade atual dele, a gente entendeu que ele precisa ter um seguro de vida para fazer a garantia da educação do filho dele, né? Então, assim, vamos contratar um seguro de vida temporário, aqueles seguros que você paga e basicamente aluga uma apólice enquanto você está fazendo o pagamento até a data de formação do filho, ou seja, o filho está com 10 anos de idade, vamos considerar que a faculdade, né, também vai ser incluída nesse processo, até os 24 anos de idade, seria necessário então um seguro temporário para custear pelo menos as mensalidades do filho durante esse processo, que é um projeto dele também. Então, vamos ter um seguro para isso. Segundo, como ele é um empresário e a esposa dele é uma médica, são profissionais, enfim, liberais, digamos assim, né, que dependem da sua capacidade laboral para conseguir então gerar remuneração. Por mais que ele tenha uma empresa, ainda depende dele, a empresa não anda sozinho. Então, o que nós temos de cenário? Precisamos proteger a renda dessa família também, no sentido de, caso um deles tenha uma doença, uma invalidez, tenha que fazer uma cirurgia, possa ter um capital que não lapide o patrimônio deles, que eles não tenham que consumir essas reservas financeiras imobilizado, que vá, se eles, caso consumam então esse patrimônio, atrasar o projeto da liberdade financeira daqui 15 anos, né? Então, basicamente, a gente inclui seguros de proteção de renda e de proteção de educação do filho, tem o objetivo de garantir que não ocorra um retardo em relação ao projeto que eles têm de ter a liberdade financeira daqui 15 anos. Além disso, achei interessante também a gente pensar e resolver, que ele também pediu, a questão do seu planejamento sucessório. Existem várias formas da gente planejar a questão sucessória, mas se a pessoa é jovem, saudável, uma forma simples e barata de resolver esse planejamento sucessório é através de seguros vitalícios, os seguros whole life, né? Onde a gente conseguiria então ter um seguro que seria pago pelos próximos 15 anos e no final desses 15 anos ele teria um seguro de vida vitalício que custearia então essa questão da sucessão patrimonial. Então a gente vai te mostrar aqui na prática o que a gente sugeriu para o nosso cliente pensando nesse planejamento. Olha só. Então a composição ideal de proteções dessa família basicamente começa pela questão do planejamento sucessório com um seguro de vida vitalício com um capital de 200 mil reais. Por que um capital de 200 mil? A gente considerar que o patrimônio imobilizado deles hoje está em 750 mil, mas eles têm uma reserva financeira de 1.277.000, ou seja, quase 2 milhões de reais. Um inventário ele custa, em média no Brasil, cerca de 10% do patrimônio. A ideia de ter um seguro vitalício que cubra esses gastos faz também com que eles façam a sucessão do patrimônio para o filho sem consumir essas conquistas da família ao longo desse processo. Então, basicamente, aqui o foco foi resolver a questão sucessória da família neste momento. Então, seguro de vida vitalício, capital de 200 mil.
Para a educação do filho, que é um projeto deles, a gente fez um seguro de vida temporário, é um seguro que tem vigência determinada, ela pode ser feita anual e renovada anualmente, ou ela pode já sair com vigência de 14 anos, que é basicamente o período que ainda resta da questão da educação do filho. Por que a gente chegou no valor de 420 mil? Basicamente, multiplicamos 2.500, que é os gastos que ele tem com a educação, vezes 12, né, para ter um valor de um ano, e multiplicamos por 14, que são 14 anos. Você vai chegar aqui nos 420 mil, que seria o necessário para custear a educação do filho. E já veja quanto custa, né, uma educação de um filho com 10 anos de idade. Imagina um filho, né, desde o momento que ele nasce. Então, por isso que é importante a gente ter uma liquidez, no caso aqui de um seguro, para isso. Além disso, a gente colocou na questão de proteção de renda alguns seguros que protejam caso aconteça uma situação mais severa na vida deles. Por exemplo, o diagnóstico de uma doença grave, um câncer, um AVC, um infarto, onde a gente consiga suprir pelo menos 2 anos das despesas familiares. Tudo bem que o plano de saúde eventualmente vai custear os gastos com saúde, mas concorda comigo, Matheus, que se ele se afastar do trabalho dele para tratar o câncer, por mais que o plano de saúde cubra os gastos, ele não vai conseguir manter o padrão de renda. Claro. Então, para não lapidar patrimônio e garantir esse processo dentro da família, a gente coloca o seguro de doenças graves que custeia, então, 2 anos da família. Além disso, para situações mais severas, como uma invalidez por acidente ou uma invalidez por doença, capitais segurados de R$1 milhão, que teriam então quase 8 anos dos custos da família então cobertos para a família realmente conseguir se readaptar e se reorganizar no caso de uma invalidez. A gente colocou um opcional, que é o cirurgias, no caso de ter que fazer algum procedimento cirúrgico. O plano de saúde não cobre um anestesista, não cobre um quarto privativo. Beleza, então tem uma cobertura para cirurgias que consiga suprir essa eventual necessidade. E além disso, a gente colocou, principalmente para a esposa, uma cobertura de incapacidade temporária, onde se quebrar um braço, quebrar uma perna, se tiver uma pneumonia e se afastar do trabalho, possa então proteger o seu custo de vida mensal. A gente colocou uma renda de 15 mil. Então, em termos de composição ideal de proteções dessa família, seria nessa composição. Tá, mas e aí como é que eu faço isso? Que seguradora eu contrato? Existem várias seguradoras que têm todos esses produtos. A Icatu tem, a Prudential tem, a Mag tem. Várias seguradoras têm essa composição completa. Aí basta a gente ir atrás daquela que apresente a melhor relação de custo-benefício para o teu perfil e para a tua necessidade. Então, basicamente, a gente tentou no vídeo de hoje aqui apresentar para vocês qual é a melhor solução na parte de já resolver o planejamento acessório, já resolver a questão da proteção de renda e, ao mesmo tempo, a questão do planejamento de aposentadoria. Vocês podem ver que quando a gente faz um planejamento financeiro para uma família, para um empresário, para uma mãe, para quem quer que seja, isso vai muito além dos seus investimentos, né? Então a gente precisa conhecer efetivamente aquela pessoa, aquela família, entender os objetivos, o que eles desejam para o futuro e aí trabalhar em cima desse planejamento. No vídeo 1 a gente fez todo o planejamento da parte de carteira e agora a gente entrou aqui nas questões de seguro, de previdência, de planejamento de aposentadoria e é isso que a gente faz aqui no nosso serviço de consultoria de investimentos, de planejamento financeiro aqui na Musa Capital. Se tu quer contar com esse nosso serviço completo, ter o acompanhamento da nossa equipe, dos nossos especialistas, acesse o link aqui na descrição, preencha o nosso formulário que algum dos nossos especialistas vai entrar em contato contigo. E se tu gostou desse vídeo, deixa o teu like aqui e deixa o teu comentário aqui embaixo também. Obrigado, pessoal. Só uma última questão antes do Matheus encerrar o vídeo. Basicamente, será que o gerente bancário, onde ele estava inserido antes, esse cliente, entregaria essa solução dessa qualidade, com este carinho para o cliente? Façam essa reflexão. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.